E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, claro que geralmente os policiais aqui do Japão, eles são treinados, tá? Eles são treinados em artes marciais, ou seja, judô, ou seja, karatê, tá? Eles passam por um certo treinamento, não é assim a coisa, como é que se fala assim? Virou polícia, como é que se fala assim, e não recebe treinamento. Aqui eles recebem alguns certos treinamentos, tá? Mas acho que a coisa assim tá meio que degringolando ali, então a coisa eles estão reforçando esse tipo de ideia. Olha só o que saiu, tá? A polícia da província de Fukuoka aumentou a segurança para civis que poderiam ser alvos da Kudokai, o único sindicato do crime criminoso designado perigoso, tá, do Japão, depois que o tribunal local condenou o chefe do grupo Yakuza à morte em agosto. Eu tenho essa matéria aqui no canal, tá? Quem quiser dar uma olhadinha, é só dar uma pesquisada ali na playlist ali que você verá, tá? A parte de pena de morte. Isso foi totalmente novo, tá? Aqui no Japão. Nenhum líder de alguma facção Yakuza aqui no Japão, para quem não sabe, tá? Yakuza é a máfia japonesa. Havia tido pena de morte, foi a primeira vez, tá? Aqui no Japão. Então isso criou, assim, uma ideia sem precedentes aqui no Japão. Mas continuando. As medidas reforçadas foram postas em prática depois que Satoru Nomura, chefe da Kudokai, de 75 anos, ameaçou o juiz após a sentença de morte. São partes de esforço geral para eliminar o sindicato baseado na província de Kitakyushu, na província de Fukuoka. O escritório de medidas de proteção da divisão de crime organizado da polícia da província consiste de cerca de 100 oficiais especializados em artes marciais. Mas basicamente, como é que se diz assim, todo policial recebe treinamento, né? A não ser que esses daqui recebam mais treinamento do que o básico necessário que os policiais, os polícia aqui do Japão recebem, né? A polícia não revelou detalhes de suas atribuições, mas mantém vigilância 24 horas por dia sobre indivíduos protegidos, incluindo informantes, vítimas e ex-membros da Kudokai. Eles também fornecem dispositivos equipados com GPS com o sistema de relatórios. O escritório de medidas de proteção, o primeiro desse tipo no Japão, foi criado em março de 2013, após uma série de suspeitos ataques a civis relacionados a Kudokai. Entre agosto e setembro de 2012, uma pessoa do setor de restaurantes foi golpeada no rosto no bairro de Kokurakita, em Kitakyushu, enquanto um motorista de táxi sofreu o mesmo destino. Então, quer dizer assim, ele apanhou também o motorista de táxi. Mas a polícia teve problemas para investigar os ataques, já que as testemunhas temerosas de uma retaliação da Kudokai se recusaram a cooperar. A necessidade de uma unidade de proteção especializada era óbvia. No entanto, os esforços da polícia tiveram um início difícil. Incapaz de chegar às pessoas sob proteção policial, a Yakuza visou suas famílias e amigos. Então você vê que o pau ali estava comendo ali na época. Em maio de 2014, um dentista de 29 anos foi esfaqueado várias vezes em um estacionamento da ala Kokurakita, rapaz, nomezinho, hein? Ferindo-se gravemente em um dos 4 ataques a civis que haviam suspeita de envolvimento de Nomura. Sim, tá. Então, tanto que naquela parte da matéria que eu gravei falando sobre a pena de morte do Nomura, esse ataque ele foi citado também, tá lá. O dentista era parente do chefe da cooperativa de pesca da cidade, morto a tiro em dezembro de 2013. O pai do dentista, um oficial sênior da cooperativa, estava sob a proteção policial, mas o dentista não. Então você vê que eles ampliaram o escopo ali, a quantidade de pessoas a serem protegidas da Kudokai, né? O incidente ocorreu porque o grupo Yakuza enganou a polícia antes que tivéssemos acumulado conhecimento suficiente, refletiu um oficial sênior da polícia municipal.
Fomos dolorosamente cientes de que as medidas de proteção não podem ser implementadas sem levar à consideração de várias possibilidades. A polícia da prefeitura de Fukuoka se comprometeu a construir relações de confiança com as pessoas que recusaram a proteção por medo de que sua privacidade seja invadida. A força-tarefa, no caso, também tem o trabalho com suas várias delegacias para fortalecer o patrulhamento ao redor das casas de indivíduos protegidos, para manter suas famílias e conhecidos em segurança e divulgar a presença da polícia. É para coibir, né, a Kudokai ali na cara dura mesmo. Parecia que sempre havia policiais por perto das pessoas sob proteção, disse um ex-membro do Kudokai. Desde setembro de 2014, quando Nomura e outros foram presos no início de uma violenta repressão contra o sindicato do crime, o escritório de medidas de proteção tem se esforçado para manter as testemunhas seguras, né, em julgamento relacionados a Kudokai. Um total de 62 audiências judiciais foram realizadas para Nomura. Caraca, 62 audiências. Você já imaginou se fosse no Brasil? Você vê que cada audiência no Brasil leva 1 ano, 2 anos para acontecer. Você já imaginou se fosse no Brasil isso? Complicado, né? Vamos até ler de novo. Um total de 62 audiências judiciais foram realizadas para Nomura e outras figuras da gangue entre outubro de 2019 e março de 2021. Então você vê que questão de 2019 a 2021, 62 julgamentos foram como é que se fala assim, aconteceram. Você já imaginou se fosse no Brasil isso aí? Rapaz! E ex-membros, investigadores e outras testemunhas, um total de 91 vezes. O chefe de um grupo afiliado ao Kudokai foi preso em agosto de 2020 sob suspeita de ameaçar um ex-membro para que ele não desse testemunho desvantajoso para Nomura e outros. Depois de receber a sentença de morte em agosto deste ano, Nomura disse ao juiz-presidente: "Você se arrependerá pelo resto da vida." Sim, eu tenho essa matéria gravada aqui no canal. No dia seguinte, a polícia da prefeitura de Fukuoka ordenou que os departamentos relacionados reforçassem a proteção para as pessoas afiliadas ao judiciário e continuou a compartilhar informações com a sede de polícia em todo o país para proteger juízes e promotores transferidos para diversas áreas do país. Então você vê que eles estão pegando o pessoal e rala o peito daqui, vá para outro canto, porque senão pode ficar feio para você. Como é que se fala? No ano fiscal de 2021, a polícia também introduziu 70 câmeras de vigilância para manter uma vigilância ainda mais próxima das pessoas sob proteção. Eles foram instalados em uma ampla variedade de áreas e acredita-se que ajudem a manter os grupos e acusar sob controle. Kazuhiko Maeda, chefe do escritório de medidas de proteção da polícia da prefeitura de Fukuoka, comentou: "Haverá mais audiências nos julgamentos da Kudokai. Tomaremos todas as medidas possíveis para garantir a segurança de nossos residentes." Então, já dá para você ter ideia, né, que eles vão colocar mais policiais treinados, tá? Por volta de 100 oficiais especializados em artes marciais, né, nas ruas e para as testemunhas, tá? Para poder cuidar desse povo. Então já dá para você ter ideia que eles vão tentar reprimir aí, acusar no caso a Kudokai aqui, usando policiais treinados. Vão conseguir, tá? Só Deus sabe. Mas de qualquer maneira já é alguma coisa, tá? Então já fica ciente que dependendo do local, no caso assim, no caso de Fukuoka, se você andar, começar a ver mais câmeras, ver mais, como é que se fala assim, homens, né, usando ternos, transitando para cima e para baixo, e etc., já fica ciente que pode ser dessa força policial, tá? No caso assim, dessa força policial contra e acusar. Então já fica ciente que em alguns locais pode ser que tenha um aumento dessas pessoas. Então se você ver, não se assuste, tá? Não se assuste, porque são medidas protetivas aqui do Japão contra a Kudokai, tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.